Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Maringá. Em Maringá está lá Ernesto Lavorini. O Ernesto Lavorini está aí trazendo para a gente o Portal Kardec. Opa! E ele vai poder explicar um pouco desse Portal Kardec para a gente aqui no programa Sensibilidade. Ernesto Lavorini, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade. Obrigado, uma boa tarde, Damião. Prazer estar aqui na sua presença. Obrigado por nos receber aqui para falar um pouquinho sobre o Portal Kardec. Mas antes da gente falar do Portal Kardec, Ernesto Lavorini, conta um pouco de você pra gente. Vamos conhecer um pouco mais de você pra gente. Ernesto Lavorini, por Ernesto Lavorini. Fala um pouco de você pra gente. Bem, eu tenho 66 anos. Eu estou no movimento espírita desde 2020. Considero que eu ainda estou engatinhando, né, aprendendo, né, com grandes amigos que eu tenho a felicidade de me acompanhar, né? E desde que a gente começou a estudar o espiritismo, que eu percebi que não havia no movimento espírita, né, uma solução para casas espíritas, né? Então a gente, desde dessa percepção, que a gente começou a estudar uma forma de criar uma solução que atendesse às casas espíritas, né? Então, o nosso objetivo hoje é fornecer serviços especializados na área de tecnologia para as casas espíritas, para os espíritas em geral, né? E daí que surgiu essa ideia do Portal Kardec. Ele começou uma aplicação bem mais simples, né, do que a gente tem hoje, que é o Palestras Kardec, né? Desde que eu comecei a estudar o espiritismo, eu percebi que as palestras representam uma ferramenta de apoio ao aprendizado, né? Desde que a gente saiba, obviamente, selecionar o que assistir, né? Porque a oferta é muito grande. Mas aí a gente vai conhecendo, né, os expositores, né? Vamos criando aí as nossas preferências e com isso a gente forma um acervo, né, de palestras que enriquecem o nosso estudo, né? Mas aí eu percebi o seguinte, que para procurar meramente no YouTube, muitas vezes a gente não encontrava aquilo que procurava, né? E aí eu percebi que existia espaço para a gente criar um catálogo, né? O nosso objetivo nunca foi de armazenar as palestras, mas de ter uma aplicação, ter um banco de dados em que a gente pode buscar palestras a partir de algumas métricas, né? Como, por exemplo, o nome do palestrante, o nome do canal, o tema, o assunto em si, né? E com isso a gente conseguiu formar a primeira aplicação, né, que é o Palestras. Só que daí, para o portal, né, para a proposta que tem hoje do Portal Kardec, muito foi feito, né, muito a gente conseguiu evoluir. Então, hoje, o coração do sistema, ele é representado pelo cadastro, o Cadastro Nacional de Instituições e Grupos Espíritas, né? Uma outra percepção que nós tivemos, né, nem todas as casas espíritas que a gente estava conhecendo, elas pertencem a alguma associação, a alguma federação, né? E aí nós partimos para tentar conseguir o cadastro de todas as casas espíritas do Brasil e, com isso, a gente conseguiu ter uma ideia, né, de como que o movimento hoje está organizado, né? Hoje a gente tem números já confiáveis que mostram que, pelo menos 50% das casas espíritas são ligadas a alguma entidade associativa, alguma federação.
e 50% aproximadamente são independentes, não são ligadas a nenhuma associação. E, bom, com isso nós tivemos que estruturar essa aplicação para que pudesse mostrar as casas espíritas na categoria que elas pertencem, né? Então, hoje nós temos toda a estrutura hierárquica, que é feita a partir da Federação Espírita Brasileira, das federações estaduais ou das associações também estaduais, né? E com as suas respectivas hierarquias, né? Estruturas organizacionais. E abaixo dessas estruturas, as casas espíritas, né? E com isso, a gente criou um painel onde as casas espíritas poderão manter as suas informações atualizadas e ganhar visibilidade naquilo que a gente intitulou de CENIG, né, que é o Cadastro Nacional de Grupos e Instituições Espíritas, né? O CENIG, ele nasceu com uma proposta muito ousada, né, de ser a maior base de dados, o maior banco de dados de informação de casas espíritas do Brasil. Tá? Sem falsas pretensões, né? Ele nasceu para ser o maior, partindo da premissa, né, que as casas espíritas teriam o interesse de figurarem no CENIG, com as suas informações sempre atualizadas, com a sua geolocalização, com as atividades que a casa oferece, com o quadro de horários, né? E seria, assim, um ponto comum aonde qualquer pessoa, sendo espírita declarado ou mesmo simpatizante, poderia procurar e localizar facilmente a casa espírita que procura, né? Muitas vezes, as pessoas não sabem que próximo da sua residência existe uma oferta de casa espírita que a pessoa desconhece, entendeu? Então, o CENIG, através da busca pelo mapa, pela localização ou pelas atividades, ela oferece essa informação. E a partir do CENIG, que é o núcleo do sistema, outras informações, outras aplicações começaram a ser agregadas, né? Depois do CENIG, né, nós tivemos, num contato que nós tivemos com o Jorge Larrat, ele sugeriu, né, que a gente fizesse um painel para publicar os eventos. Ele falou, poxa, não é possível que até hoje o movimento espírita não tenha um painel onde se publique todo e qualquer tipo de evento, né? E a partir daí nasceu a ANE, a Agenda Nacional de Eventos. Foi uma ideia, né, dando aqui os devidos créditos, né, o Jorge Larrat, carinhosamente, ele fez essa sugestão, e nós agregamos essa aplicação também, né? Inclusive, aprimoramos a sugestão dele, colocando o cadastramento de usuários com notificações ativas. Então, uma vez que você se cadastra na Agenda Nacional de Eventos, você vai poder receber notificações automaticamente daquelas categorias de evento que você demonstrou interesse, inclusive com um diferencial de distância, né? Vou dar um exemplo. Se tiver aqui palestras num raio de 80, 90 quilômetros da minha residência, eu quero ser notificado. Já para um congresso estadual ou uma atividade similar, eu aumento o meu raio de ação. Até 500, 600 quilômetros eu estou disposto a ir. Então, ele vai me notificar automaticamente quando eu tiver, por exemplo, no estado vizinho aqui, um evento que é do meu interesse, né? Bom, nós evoluímos a aplicação também para outras atividades que sustentam a operação da casa espírita, como, por exemplo, a gestão de bibliotecas. Toda casa espírita tem uma biblioteca. E nós partimos, inclusive, também de um Cadastro Nacional de Publicações Espíritas. Então, a casa espírita que quiser utilizar a nossa aplicação, ela consegue tranquilamente fazer o acervo, a montagem do seu acervo de livros e, a partir desse acervo, fazer toda a gestão dos empréstimos, né? A gestão da biblioteca, né? Essa é a ideia. Aí partimos depois para a parte administrativa financeira, né? A gestão dos associados e frequentadores,
o registro do controle financeiro, das contas financeiras, das contas bancárias, do caixa interno e de tudo aquilo que acontece em termos de movimentação financeira para a casa espírita, né? E chegando até o ponto de integrar com o serviço de contabilidade. Partimos também para o segmento de comunicação. Então, hoje, o Portal Kardec oferece um site, né? A montagem de um site com as informações que são registradas no CENIJ, e numa versão mais adiantada, um site tradicional, com ferramenta de gestão, com integração com o Google e com as ferramentas de SEO, de inteligência artificial, e por aí vai, né? Então, a ideia realmente é oferecer uma solução completa para a gestão das casas espíritas, né? O sistema possui 12 módulos, sendo que 6 deles são integralmente gratuitos. As casas espíritas que quiserem aderir, elas vão poder manifestar o seu desejo e fazer, né, a adesão ao Portal Kardec e passar a figurar nas buscas, nas pesquisas, né? Bom, é muita coisa para falar, eu espero que eu tenha conseguido passar aí uma ideia, né? Uma ideia breve do que é o Portal Kardec, né? O endereço de acesso é bem simples, é portalkardec.org.br, e lá tem toda a explicação do que é o sistema. A gente já tem as palestras, né? O guia de palestras, o CENIJ, né? Que é o cadastro das instituições, que pode ser pesquisado de pelo menos umas 4, 5 formas diferentes, né? Especificamente no guia de palestras, nós temos uma ferramenta muito interessante, que são as análises, né? As avaliações das palestras feitas pela inteligência artificial. Então, a partir do catálogo que a gente compôs, as palestras elas são avaliadas pela inteligência artificial. A gente faz uma avaliação prévia também da avaliação feita pela inteligência artificial, para ver se não tem nenhuma dissonância ou alguma coisa que não esteja de acordo com a realidade. E uma vez que a gente analisa essa avaliação feita pela IA, a gente faz a liberação e a publicação, permitindo, inclusive, a avaliação por métricas. Então, são mais de 50 métricas, como, por exemplo, a clareza na exposição, a reação do público emotiva, a linguagem, se ela é técnica, formal, o humor, né? O humor leve, que a gente chama, né? Tem muito palestrante, tem muito expositor espírita que tem aquela veia humorística e sempre leva as palestras com aquele toque de informalidade, né? E com isso a gente consegue fazer a avaliação, né? E você pode, inclusive, fazer a pesquisa através da avaliação, né? Bom, de memória agora é o que eu tenho aqui, eu não estou conseguindo lembrar assim de mais nada, né? Mas a gente pode aí esclarecer alguma dúvida e podemos, inclusive, até mostrar. Eu não sei se hoje existe aí a predisposição de a gente mostrar alguma coisa, mas a ideia básica é essa, Damião. Nós estamos conversando com o Ernesto Lavorini, ele que está aí com o portal kardec.org.br, portal kardec.org.br, e aí um pouco, abrindo o portal, Ernesto, para quem pode estar fazendo isso junto com a gente, é assim que abre, está lá o Portal Kardec, o convite à integração e modernização do movimento espírita. Um pouco do que você comentou está aqui, né? Quantos somos, e aí depois vem toda uma explicação ali, né? Aquilo que você falou do Cadastro Nacional de Instituições e Grupos Espíritas, que é o CENIJ, as instituições espíritas, os motivos para que essas instituições possam agregar aqui ao CENIJ, e aí vem aquilo que você comentou, o cardápio de serviços
com informações da Sinige, do Bíblio, Anne, pesquisas, palestras, um pouco do que você estava comentando. Quer dizer, a pessoa entrando no portal, ela vai ter aí, tem aqui muitas opções, né? Aquilo que você estava comentando. Depois vem para cá repetindo os módulos e as especificações de todo esse trabalho que você estava comentando. Uma grande equipe para realizar tudo isso, hein, Ernesto? Nós somos em 5 pessoas, né? Entre o pessoal do desenvolvimento, quem faz o projeto, e eu acho que aqui vale mencionar, né, que hoje o nosso lastro no movimento espírita, né, que é a pessoa que a espiritualidade colocou no nosso caminho, né, quando a gente saiu à busca de informações, é o Ivan Franzolin, né? O Ivan Franzolin, quando conheceu o projeto, ele deu total apoio, a ponto, inclusive, de integrar a Pesquisa Nacional Espírita ao portal. Esse ano, o ano de 2026, a pesquisa já está no 12ª edição, né? E hoje ela está totalmente integrada ao portal Kardec. O Ivan, quando ele trouxe a ideia, né, da pesquisa, nós percebemos uma forma assim muito rápida de aumentar o número de pessoas que respondem, né? Hoje, na última pesquisa, que foi a de 2025, o Ivan teve algo aí em torno de 12 mil a 14 mil, não me recordo ao certo número, de pessoas que responderam, né? Mas quando a gente pensa no movimento espírita, né, que pelo censo a gente sabe que são mais de 4 milhões de pessoas, né? E não só isso, existe também a categoria dos simpatizantes, né? Existe uma estimativa que para cada pessoa que é declaradamente espírita, existem 4 ou 5 que são simpatizantes, né? É o católico, alguns evangélicos, é o budista, né? São os messiânicos, ou mesmo aqueles que só estão ligados à questão espiritualista, né? Que gostam de assistir uma palestra, vão às vezes ao centro espírita, tomam um passe, mas não se declaram espíritas, né? Então, se a gente pensar também nos simpatizantes, né, aí nós pulamos de 4 milhões aí, pelo menos para uns 20, 25 milhões, né? É a estimativa. E o portal Kardec, é bom que a gente registre aqui, que ele as informações públicas, pelo menos, elas são 100% gratuitas, né? Acho que é importante a gente separar o que é informação pública, de domínio público, e o que é informação restrita, né? Então, o que seriam informações públicas? São as informações do próprio cadastro da Receita Federal das instituições espíritas, né? Hoje a gente tem acesso ao CNPJ, à razão social, ao nome fantasia, ao endereço. Através das redes sociais e dos sites, a gente consegue descobrir quais são as atividades, né? Então, todas essas informações, bem como o resultado das pesquisas, o catálogo de palestras, são informações públicas, né? Então, para que as pessoas que queiram acessar o portal Kardec acessem essas informações, nada é cobrado, né? A única coisa que a gente pede é a criação de uma conta. Para isso, basta informar o nome e o seu e-mail, né? E a partir do e-mail, a pessoa valida o e-mail e, a partir daí, cria um vínculo com o portal Kardec. Quando ela entra, ela vai se identificar, a gente vai saber exatamente quem é a pessoa e qual é o seu e-mail, né? E, com o tempo, ela pode ir aprimorando as informações que ela presta em relação ao seu perfil, né? Qual é a sua cidade, qual que é a sua faixa etária, qual é o sexo, e com isso a gente vai aprimorando e prestando um melhor serviço. Então, todas as informações públicas no portal Kardec são inteiramente gratuitas. Já as informações restritas, elas são específicas à casa espírita. Cada casa espírita só enxerga, só tem acesso às suas informações. São, por exemplo, os dados, as listas, né, de associados e frequentadores,
o controle financeiro, o controle da biblioteca, dos empréstimos, ou seja, tudo que é restrito à casa espírita só através, né, de uma senha especial que as casas espíritas recebem quando fazem a adesão. E no próprio portal a gente explica direitinho, né, quais são os licenciamentos, como que a casa espírita pode se licenciar, mesmo na licença que a gente chamou de conexão, é a primeira licença, que é integralmente gratuita, né? E mesmo sendo gratuita, a gente tem a formalização de um contrato, porque é o que manda a lei, né? Nós seguimos rigorosamente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe aí uma série de cuidados que a gente tem que ter com a informação. E sem isso a gente não consegue trabalhar, né? Então, mesmo a versão pública do portal Kardec é regida por um contrato, né? E aí, pelo portal Kardec, você tem acesso, inclusive, ao teor da lei, da LGPD, sabe exatamente qual que é a forma que o portal Kardec trabalha, né, quais são os termos de uso, e com isso a gente deixa o usuário bem à vontade, né? Ele pode aderir hoje, se amanhã a Casa Espírita trocar de direção ou quiser sair, não tem problema nenhum. A gente segue o que está escrito na LGPD, né? Que não existe nenhum tipo de amarração com a casa espírita, né? Ela faz a adesão e permanece conosco pela qualidade do serviço que está sendo proposto, né? E para isso a gente convida a todos a conhecer, né? A ideia, então, basicamente é essa, né? Você que está aí nos acompanhando, portal kardec.org.br, portalkardec.org, que é... E aí, aquilo que até dentro do portal está lá, né? Faça gratuitamente a adesão à sua casa espírita e comece a utilizar de imediato 6 dos 12 módulos do portal. E aí você já consegue... Porque são muitas... Aqui a gente vendo pelo portal, né? É o que você comentou, são muitas as opções, muitas as oportunidades que as pessoas têm de estar acessando aquilo que você foi comentando, né? O amplo que você criou de possibilidades, né, nesse portal, que de repente podendo abranger aí muitos dos trabalhos que são realizados dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, e aquilo. Para as pessoas que estão em casa querendo conhecer o trabalho, é só acessar o portal kardec.org.br e ela vai conseguir fazer como eu estou fazendo aqui, navegar por todo o conteúdo e aquilo que você comentou, né? E aí o próprio portal oferece outras possibilidades ainda maiores para as casas espíritas, ficando tudo, mas aí com senha, com uma coisa muito mais pessoal e necessária, como você mesmo disse, pela legislação de dados, não é isso, Ernesto? Então, a LD ela veio justamente para poder trazer ordem, né, ao cenário da internet, que antes era uma terra de ninguém, podemos chamar assim, né? Existiam algumas poucas regulamentações, mas a LGPD realmente trouxe a regra, né? E a gente se baseia na LGPD para passar a segurança que o nosso usuário precisa, porque, querendo ou não, nós passamos a ser fiéis depositários de informações, sejam informações públicas ou mesmo informações privadas, de uso restrito da casa espírita. Podemos comparar com a sua conta bancária, né? Você imagina se eu tivesse, Damião, acesso à sua conta bancária, né? Certamente isso geraria um problema seríssimo, né? Então, cada usuário só tem acesso à sua conta dentro do portal Kardec, né? E com isso a gente consegue passar aquela camada de segurança que as casas certamente exigem, né? Sem isso a gente não consegue trabalhar, né? Existem algumas outras funcionalidades, por exemplo, no módulo de administração, nós temos um sistema de mensageria. Mensageria é uma ferramenta interessante.
é similar a um e-mail, só que ele é um circuito fechado, ele não conversa com o mundo e o mundo não conversa com a mensageria. Então, por que ela existe? Ela existe para que o dirigente da casa espírita converse com os seus associados e com os seus frequentadores. E com isso ele pode montar grupos específicos, né, de acordo com os trabalhos que são realizados na casa espírita e rapidamente se comunicar com todo mundo, né? Lembrando que nós estamos agora em fase de criação também do aplicativo para celular. Então, a grande maioria dos 12 módulos você vai poder acessar pelo celular, tá? E muitas das informações a gente não espera o usuário pedir, a gente fornece. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem sentido aí de muita casa espírita, né, que coloca, por exemplo, quando encerra o mês, né, a maioria das casas espíritas fornece, né, aos seus associados um resumo, né, de como que está a vida financeira da casa, né? Coloca num quadro de aviso como é que foram as receitas, como é que estão as despesas, até porque em muitos meses a conta não fecha, né, Damião? Quem hoje estuda, quem hoje frequenta uma casa espírita, sabe exatamente que tem mês que a conta não fecha, né? E daí vem os famosos eventos, né, de início de mês para complementar a renda, né? Então, até nisso, a gente pensou, né? A Agenda Nacional de Eventos ela vai permitir, desde que se publique um evento para arrecadação de receita para a Casa Espírita, até um congresso estadual ou um congresso nacional, ou as palestras, né? Então, a ideia foi essa, que a gente criasse uma solução que atendesse a todo mundo, né? E como eu estava mencionando, né, quando a gente fecha um mês, né, a casa espírita que utiliza o módulo financeiro, quando fecha o mês, ela automaticamente prepara um relatório resumido, né, com toda a gestão financeira da casa e já manda automaticamente para os seus associados, tá? Seguindo, obviamente, a política adotada pelo dirigente da casa espírita, né? Tem casa espírita que trabalha com uma transparência total, tem outras que fornecem essa informação quando o seu associado pede, tá? Então, aquela casa espírita, aquele dirigente que quiser automaticamente divulgar os resultados para os seus associados, eles vão receber no próprio celular, né? E com isso, a ideia é que haja um engajamento, um envolvimento maior dos associados à casa espírita que ele adotou, seja na questão de ensino, seja na questão administrativa, seja na comunicação, né, redes sociais. Então, realmente é um conjunto de informações que se propõe, né, a promover uma evolução das casas espíritas, né, uma evolução na questão operacional, na questão de comunicação, no ensino, né? E ocorreu aqui mais uma lembrança. O módulo de palestras, ele se propõe também a ser uma ferramenta de estudo em grupo. Então, um dirigente de grupo mediúnico, ele pode, por exemplo, ao propor um estudo direcionado a uma obra, fazer uma pesquisa e relacionar 10 palestras, né, de vários palestrantes, né, que falam sobre aquele assunto, passar essas palestras para o grupo de estudo e acompanhar, né, aula a aula, qual foi a reação, qual foi o nível de entendimento das pessoas, né? O sistema, inclusive, vai permitir a distribuição de documentos, de uma provinha de conhecimento no final, e por aí vai, né? São várias ideias que agora a gente está juntando e implementando. Grande parte, é bom que a gente mencione aqui, que grande parte dos recursos são ideias próprias, né? Ideias próprias nossas, né? E grande parte também são sugestões de
ou de palestrantes que viraram parceiros do nosso projeto, né? A gente tem tido hoje um contato muito grande com o Rossandro Klinger, com o Jorge Lahar, com o Simão Pedro de Lima, e todas essas ideias e sugestões que eles apresentam, a gente traz, né? Nós temos um comitê que analisa, né, essas ideias, e quando a ideia é viável, quando a ideia é boa e é viável, a gente desenha um módulo e implementa. Aconteceu isso, por exemplo, como eu falei, com a Agenda Nacional de Eventos, tá? Então, isso mostra aí a integração, né? E um ponto, Damião, que acho que seria interessante a gente mencionar, talvez o pessoal esteja perguntando, né? Mas por que o portal Kardec é .org.br, tá? E aí a gente tem que dar um passo para trás e falar um pouco sobre a nossa instituição, né? Que é o Instituto Allan Kardec, de conscientização e conformidade social. A ideia toda surgiu em torno desse instituto, né? Que foi formado por 6 amigos, né? Todos estudiosos do espiritismo. E, na realidade, o Portal Kardec não é nem o nosso primeiro projeto. Você deve se lembrar, Damião, que o primeiro projeto nosso foi quando a gente colocou o Kardec no túnel do tempo, né? E aí nós editamos, né? Produzimos e editamos o livro E Kardec, do jornalista Erivelto Machado, que é um dos componentes do Instituto Allan Kardec, né? E a ideia do livro foi justamente essa, né? Não falar sobre a doutrina, né? É curioso, né? É um livro que fala do espiritismo sem tocar em nada da doutrina. No livro a gente abordou o crescimento do espiritismo pela ótica do uso da tecnologia, né? E aí saiu o espiritismo no rádio, o espiritismo na TV, o espiritismo no cinema, né? Nós tivemos aí colaboradores que enriqueceram a obra, como o cineasta Cleiton Freitas, de Brasília, que faz vídeos, né, curta e longa-metragens espíritas, né? E, finalmente, o espiritismo na internet, né, no meio digital. E aí nós tivemos a grata felicidade aí de poder entrevistar a Maíse Braga, em Brasília, o Rossandro Klinger, em São Paulo, o Jorge Lahar, em Curitiba, o Raul Teixeira, que nos recebeu carinhosamente em Niterói, fomos até Niterói para entrevistá-lo, e por último fechamos com Simão Pedro de Lima, lá em Patrocínio, Minas Gerais, né? E todos eles tiveram relatos assim sensacionais sobre a sua visão do uso da tecnologia nas suas atividades, né? Então, tudo isso está registrado aqui no eKardec, ekardec.com.br. Nós temos, inclusive, o site ekardec.com.br, que fala também sobre o livro e sobre toda a produção que nós tivemos, né? Então, por esse motivo é que surgiu o Instituto Allan Kardec de Conscientização e Conformidade Social. O projeto do Portal Kardec é o nosso segundo projeto, e a gente tem pelo menos aí mais uns 3 ou 4 projetos que estão na prateleira, só esperando aí os recursos e os colaboradores para que eles saiam da prateleira e sejam colocados em prática, né? Essa é a ideia. Aí, por todo esse trabalho, né? Eu lembro quando do lançamento do livro, a gente trouxe aqui no programa Sensibilidade, agora vai fazendo, né, um sentido, vai unindo todo esse trabalho. E isso é importante que as pessoas percebam que é portalkardec.org.br, que é o nome desse trabalho todo que é realizado. E aí, há quanto tempo esse portal... Conta pra gente, ele está existindo desde quando? Desde quando? E aquilo que você comentou, o livro eu lembro quando foi lançado. Agora o portal, ele vem deste ano, 2026, é isso, Ernesto? Negativo. Começamos no final de 2024 e foi até curioso, né? Porque, que nem eu mencionei logo no início aqui do nosso bate-papo,
o portal não foi a primeira ideia. A primeira ideia foi o guia de palestras, que a gente até batizou de Palestras Kardec, né? Que era ter o guia para poder fornecer acesso rápido a todas as palestras dos expositores espíritas, né? E foi até, posso até dizer que foi por uma necessidade própria, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Rossandro Klinger, que me ajudou muito aí numa fase, um problema daqueles que a gente de vez em quando tem, né, Damião? E a palestra do Rossandro realmente foi um divisor de águas, né? E depois de alguns meses eu precisei indicar essa palestra, e quem disse que eu achei? Quando eu fui procurar, o Rossandro tem mais de 600, 700 vídeos no YouTube, eu não achei. Falei, poxa, tem espaço aí para a gente criar essa palestra, né? E na época, o Erivelto, eu estava trabalhando já nesse primeiro sistema, né, que era o sistema de palestras, o guia de palestras, e o Erivelto veio fazer uma visita aqui em Maringá, né? E aí, informalmente, a gente está aqui final de semana conversando, e ele falou, poxa, queria muito contribuir nesse projeto, né? Um projeto muito bacana, né? Eu falei, poxa, Erivelto, você é jornalista, repórter, escritor, né? Ele tem um livro que é o Marketing para Lojistas, e ele é um nome muito conhecido no meio jornalístico. Eu falei, poxa, escreva um livro, né, sobre o Espiritismo. E ele falou, como que eu não tenho conhecimento sobre a doutrina para falar sobre o Espiritismo, né? Ele, como repórter, ele entrevistou o Chico Xavier 2 vezes, o Divaldo uma vez, e ele estava toda hora lá em Uberaba, ele mora em Uberlândia, né? Então ele falou, poxa, quantas vezes eu fui lá, ajudei o Chico no sopão, aos sábados, né? O Chico me conhecia, eu era muito querido, né? Então eu tenho uma admiração muito forte pelo Espiritismo. E aí eu falei, poxa, vamos lá, então está na hora de você fazer algo, né? E aí veio a ideia do livro E. Kardec, né? Então o livro ele foi crescendo, né? A produção do livro ela acompanhou a produção do Portal Kardec, né? O livro foi lançado lá no CEL, no Congresso Espírita de Uberlândia, no ano de 2025, né? E ali a gente já tinha um modelinho embrionário do Portal Kardec, com algumas funcionalidades, mas ainda estava em fase de teste. E esse ano, com o lançamento e a integração com a Pesquisa Nacional Espírita, né, do Ivan Franzolin, o portal realmente foi lançado, né? E agora a gente está começando, nós estamos homologando, né, o produto em várias casas espíritas. Faço aqui o convite, deixo aqui o convite, a casa espírita que quiser colaborar com o projeto, será muito bem-vindo, e muitas das evoluções, né, e até daqueles probleminhas de implantação que a gente sempre descobre só na hora que o usuário está trabalhando, né, por melhor que seja a nossa política de testes, né, o usuário sempre acaba sendo o fiel da balança, né? Ele encontra, às vezes, algumas nuances ou alguma situação que a gente não previu, a gente corre lá, corrige e põe no ar aquela correção, né? Então, assim, hoje a gente quer realmente, a gente quer atender nós temos hoje no cadastro, Damião, não sei se você tem noção desse número, mas é algo entre 12 e 13 mil casas espíritas no Brasil, sendo 50% federadas e as outras 50% independentes, né? Então, a nossa ideia é atender todo mundo. E o CENIJ, ele também nasceu com outros 2 sonhos. Por que eu digo sonho, Damião? Porque é aquilo que a gente, no plano do pensamento, a gente pensa, cria a ideia e depois a gente põe em prática, né? Então, a nossa ideia também é catalogar todos os grupos virtuais de estudo da doutrina na internet, e são muitos, a gente tem tido contato com inúmeros grupos que só existem no mundo virtual, fisicamente, alguns, inclusive, fisicamente, poucos se encontram ou não se encontram, né? Tudo acontece na internet. E a última parte do nosso sonho é que a gente consiga também ter um catálogo completo e confiável, né, das instituições assistenciais,
porque também seria uma forma aí de ajudar, né, todas essas instituições, fazendo com que cada uma delas mostrasse qual é a sua proposta de trabalho, o que você pode fazer para ajudar cada uma. Então, essa é a fase 2 do projeto, né, que a gente vai começar a trabalhar a partir de janeiro de 2027. Né? Por isso que esse início agora para a gente está sendo tão importante. Literalmente, a gente quer colocar aí as 12 mil, 13 mil casas espíritas para dentro do CENIGE, para dentro do Portal Kardec, inteiramente de forma gratuita, e, obviamente, aquelas casas que quiserem conhecer as outras funcionalidades, como o financeiro, por exemplo, como o contábil, mas isso é uma segunda fase, são aquelas que realmente gostaram do produto e acham que podem evoluir, né? Isso tudo está explicadinho lá no portal, né? Na guia adesão. Ali você tem uma ideia completa de como é que está, né? Mas vamos lá, o que você me diz, Damião? Alguma dúvida, algo a mais que eu possa esclarecer? Estou adorando esse espaço aqui, Damião, que a gente pode trocar ideias e fazer com que a informação chegue aí a um grande número de pessoas, né? Sempre esse de todo o trabalho da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, é a divulgação da doutrina espírita, né? E a gente está conversando com o Ernesto Lavorini, ele que está em Maringá, no Paraná, ele que está trazendo para a gente o portal kardec.org.br. A gente está terminando o programa, mas ainda em tempo para suas considerações finais. Ernesto Lavorini, a sua mensagem final para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade. Ernesto. Bom, Damião, mais uma vez agradecer aí esse espaço valoroso, né, que você nos proporcionou. A gente sabe que está atingindo aí uma quantidade muito grande de dirigentes de casa espírita, de espíritas simpatizantes, ou mesmo aquele espírita estudioso, né? Lembrando aqui que o Portal Kardec não é destinado apenas às casas espíritas, né? As pessoas físicas que tiverem o interesse, elas vão poder se conectar e consumir toda aquela informação que a gente está aqui trabalhando fortemente para organizar e para levar para o mundo espírita, né? A gente sabe o valor da informação e o quanto que isso pode ser importante, principalmente naquela hora que você está necessitado, né? Nós estamos agora, eu esqueci de falar de um pequeno detalhe, nós estamos hoje trabalhando no aplicativo para celular e nós vamos ter, assim, alguns recursos, Damião, que são muito, mas muito interessantes. Por exemplo, você vai se deslocar, vai de São Paulo para Ribeirão Preto. E você liga o aplicativo e se você quiser, né, no seu trajeto, você procurar alguma casa espírita com alguma atividade, um exemplo, eu quero tomar um passe, ou eu quero assistir uma palestra. O aplicativo vai te dizer, ao longo do caminho, é onde que você tem essa atividade. E essa informação, no momento, obviamente, que você está passando por aquela localidade. Então, a partir do momento que ele localizou, ele te notifica e você pode olhar, você vai ver a casa espírita, né? Vai ver as fotos da casa espírita, vai conhecer as atividades que ela oferece, vai ver a proposta de trabalho, ou para quando você vai fazer uma viagem, vou passar as férias em Ilhéus, o que tem de casa espírita em Ilhéus? Aí você vai ter todo um cardápio onde você vai poder escolher. A partir do momento que você escolheu, você fala, tá bom, me leve até lá. Aí, através do mapinha, você vai chegar rapidinho onde procura, né? Então, é assim, é muita informação, é algo até que é difícil em tão curto espaço de tempo, mas acho que a gente conseguiu abordar aí os principais pontos, né? E a gente fica aqui à disposição para atender todos que quiserem, né? Nós estamos atentos aí aos nossos canais de comunicação, o principal deles hoje é o formulário de comunicação do próprio portal, deixa uma mensagem lá, que num prazo máximo aí de 12 horas a gente vai responder e a gente vai dar acesso aí a todas as casas que quiserem conhecer, fazer treinamento com o pessoal e colocar a casa, permitir que a casa espírita dê esse passo, que ela suba esse degrau dessa evolução tecnológica. Essa é a nossa
proposta, né? E a gente está tentando aqui fazer o nosso máximo, o nosso melhor, para que a coisa toda aconteça, né? E da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, Ernesto Lavorini, de Maringá, que falou do portal kardec.org.br, junto com você, amigo ouvinte da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ernesto, obrigado pela oportunidade, pelo carinho aqui com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior. E em breve a gente vai poder estar conversando um pouco mais, divulgando um pouco mais todo esse trabalho. Por hoje é isso. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.